falar então agora do sistema religioso do mundo humano. Antes de eu falar, quero dizer algumas coisas. Primeira coisa, nós vamos falar em Pio, nós vamos falar em Deus, nós vamos falar em mundo espiritual, sem explicar nada disso. Até porque todos os mestres foram incisivos em dizer que você não tem como entender e conhecer essas coisas. Então nós vamos citar só para mostrar o sistema, a ação do sistema humano contrário à realidade universal. Não no sentido de explicar essas coisas. Segundo detalhe, quando eu falar de religiosidade, quando eu falar de religião, eu não vou estar atacando ritos, nem queixas. Não vou estar falando de ritos ou queixas. Vou estar falando do sistema humano que utiliza essas coisas. Ou seja, da intencionalidade com qual se vive essas coisas. O que este que é o grande problema. O problema é que os mestres ensinaram a se fazer uma religiosidade com um determinado objetivo, e este objetivo foi completamente mudado. Elevação espiritual é aproximar-se de Deus. Para vocês hoje, elevação espiritual é você ser o ser humano feliz. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá certo? Terceiro, sempre que eu citar a intencionalidade de alguma religião, eu não estou criticando nem acusando. Nem imagino que ela deveria ser diferente. Por quê? Porque a religião faz parte do sistema humano. No universo não existe religião. Então religião é algo humano. E por ser humano, ela necessariamente precisa ser usado como instrumento do sistema. Então eu não estou criticando, eu estou mostrando. Para quê? Para aqueles que querem se libertar do sistema. Para reconhecer e poder se libertar. Não como crítica. Isso ficou bem claro? É importante porque muitas vezes a mente vai começar a entrar no processo de o que é ele para vir aqui falar esse tipo de coisa. E a intenção não é ferir ou criticar alguém, mas mostrar a lógica verdadeira da coisa. Ficou claro isso? E eu vou começar com uma máxima do Cristo. Não se serve dois senhores ao mesmo tempo. Ou você serve a Deus, ou você serve a matéria. Essa é algo inquestionável. Como Cristo diz, se você serve a um, você acaba se dispondo com o outro. Se você serve ao outro, acaba se dispondo com um. Por isso é que não dá para se imaginar que as duas coisas sejam compatíveis. A materialidade, a vida material, não tem a menor compatibilidade com a vida espiritual. São como água e óleo, não
se misturam. Os mestres ensinaram o caminho para você viver para Deus. Ou seja, para você viver servindo a Deus. Acontece que, a partir destes ensinamentos, folloqueados, e quando eu falo folloqueados, não estou citando ninguém em específico, é a mente que faz isso, uma adaptação destes ensinamentos para alcançar anseios humanos. Faça isso que você vai ter saúde. Faça isso que você vai ter prosperidade. Faça isso que você vai ter paz humana. Ninguém vai lhe atacar. Faça isso que você vai ter o prazer. Quando, na verdade, todos os mestres ensinaram que você deve procurar a Deus para gozar a felicidade do outro mundo. E não deste mundo. Então nós já começamos a ver que as coisas não são bem aquilo que são colocadas. Que houve aí, o ensinamento é correto, mas a utilização, ou seja, a intencionalidade com a qual se vive este ensinamento é bem diferente. E é por isso que Paulo fala nas suas cartas. A lógica de Deus é completamente diferente da lógica humana. A lógica com a qual vocês vivem a sua religiosidade é completamente diferente da lógica de Deus. Você quer um exemplo? Quem foi Cristo? Está na Bíblia, que ele se chama. Quem foi? Filho de Deus. Filho de Deus. Em alguns momentos ele ainda fala, Filho único de Deus. Se ele disse que ele era o Filho de Deus, como é que dizem para vocês que vocês são filhos de Deus? Não precisa nem distinguir ele como Filho de Deus, se todos os humanos fossem filhos de Deus. Concordam ou não com eu? Para que distingui-lo como filho de Deus, se os outros também fossem filhos de Deus? Quando distinguiram ele como o filho de Deus, está mostrando que você não chama filho de Deus. E a religiosidade da terra trata o ser humano como filho de Deus. Mas não será porque nós somos os filhos transviados de Deus? E ele foi o enviado? Olha, é pior. Paulo dá, fundamentado no ensinamento de Cristo, Paulo dá o valor correto do ser humano. O ser humano é o inimigo de Deus. Mas ele é criatura de Deus. Ele é o que nós falou ontem, o castigo do espírito que comeu a maçã. É porque Cristo
cego. Seria isso. Você já está entrando por um caminho que você não faz a mínima ideia. Cristo era filho de Deus. Por quê? Não sei. Eu não sou. Por quê? Porque não é isso que está escrito no ensinamento. Porque eu sou humano. E o humano serve a... Até. Não serve a Deus. O humano segue a lógica humana e não a lógica de Deus. Isso é super importante. Por quê? Porque a partir do momento que vocês se acham filho de Deus, vocês acham que Deus tem a obrigação de dar o que você quer. Não há uma religiosidade no sentido de servir a Deus, mas a religiosidade de vocês é vivida no sentido de explorar Deus para obter o que vocês querem. Servir a Deus é você viver tudo o que acontece em paz e harmonia, aguardando a felicidade do outro mundo. Mas vocês exigem de Deus que Ele venha lhe dar saúde, que Ele venha lhe dar trabalho, que Ele venha lhe dar prazer, que Ele venha lhe dar uma família constituída. Você exige de Deus que Ele tome conta do seu filho, proteja e não deixe nada de mal acontecer ao seu filho. Mas o filho dele Ele botou na cruz. Mas o seu não pode. Não é assim? Veja, é isso que eu estou querendo mostrar. O sistema religioso que vocês vivem, se vocês forem analisar à luz dos ensinamentos sagrados, ele é um sistema completamente contrário ao que está lá. Quem aqui nunca rezou a Deus pedindo alguma coisa? Rezar a Deus não é fazer oração nenhuma, é só dizer, Deus me ajuda. Já rezar? Pois é, o Cristo ensinou, quando você rezar, não peça nada. Deus sabe melhor do que você o que você precisa. Isso o sistema faz questão de esconder de vocês. Mas a gente deve agradecer. Agradecer o quê? Se Deus dá a cada um segundo suas obras. Ele é obrigado a lhe dar o que você merece. Se ele é obrigado a lhe dar, por que agradecer? Você deve sim, respeito. Respeito é uma coisa, subordinação é outra coisa. Amor é uma coisa, veneração é outra coisa. Deus não quer veneração, quer amor. Deus não quer submissão, quer respeito. Respeito é pela consciência da elevação moral que ele tem frente a você. Eu reconheço a sua elevação moral e por isso eu lhe respeito. Jamais vou contra você. E é exatamente o que você faz a cada momento. Vão contra Deus. Vocês ficam subordinados ao anseio humano que está no sistema religioso de vocês. Por isso eu disse que ele acaba sendo a base da sua visão aos outros anseios. Porque Cristo disse, você tem que amar. Então, vem a mente humana, vem o sistema humano, e que é um padrão humano de amar. E você acha que amar é aquilo que o padrão diz que é.
Compare o amor de Cristo. Você acha que amar é amar alguém de verme miserável? É? Não. Mas Cristo chamou os apóstolos dele de vermes miseráveis. Ele estava andando e os apóstolos já estavam discutindo quem ia ficar no lugar do Cristo depois que ele fosse. Aí foram perguntar para ele, quem você acha melhor para ficar no seu lugar? Ele disse, cala a boca, verme miserável, até quando eu vou ter que aturar vocês? Mas o que quer dizer isso? Quer dizer isso que o ser humano é um verme miserável. Que é o ser humano é aquele que só quer para si. Egoísta por natureza. E não é essa a forma que a religiosidade de vocês vende a religião. Vende a religião como um instrumento para você conseguir o que você quer. No fim, não te absolve, te escraviza. Lhe escraviza o quê? Pelos padrões dogmáticos que são... Não, lhe escraviza o quê? Escraviza a matéria. Isso! Você não- Então, se ela promete para você uma elevação espiritual, é o que ela não lhe faz. A gente Só não prende alcança. mais a matéria. Está preso na matéria. Prende cada vez mais. Lhe coloca como ser bichal do mundo humano, dos anseios humanos. Naquela época em que Cristo foi crucificado, éramos nós que matávamos Cristo. Nós somos reencarnações daquele povo que matava Cristo. Tá certo, vocês são reencarnação do povo que matava Cristo. Você já ouviu falar dos bárbaros hunos que dizimavam as cidades, arrebentavam? Sim. Você já ouviu falar das atrocidades feitas por Carlos Magno, como é o nome do outro? Gengis Khan. Hã? Alexandre Grande. Alessandro, quem? Isso. Sabe, todos esses Barro. monstros da natureza e seus exércitos, sabe quem foi? Você mesmo. Tá claro. Cada um em uma encarnação. Não existe um homem errado lá atrás e um homem certo hoje. Isso é compreender o mundo pela lógica que você vê nos mestres, que não deixam você compreender. Sim. Sim. Você quer ver o apego como se faz e justifica os outros sistemas? Eu falei ontem que o universo não tem espaço. Se não tem espaço, não tem tamanho. Nem movimento. Claro, não tem, movimento precisa de espaço para se movimentar. E eu falei que o universo não tem tempo. Então não há luz nem escuridão. Com medo, né? Eu falei que o universo não tem forma. Isso quer dizer que não tem o desenho das coisas, não tem cor, não tem selo. Não é esse universo que a gente chama, né? Não, esse é o universo, não há outro. Quando a gente fala universo via dos astros, não é isso que você está falando. Não, eu estou falando do universo. Isso aqui é o que os olhos de vocês veem, não é o universo. O que é o universo, né? O universo é a única coisa que existe, é a realidade. O resto tudo é uma ilusão que existe dentro do universo, dentro da realidade. Você chama de universo, então... O mundo real. O mundo real. E chamo de ilusão tudo aquilo que os seus órgãos de sentidos podem perceber. Aliás, isso está no livro dos Espíritos. O senhor está dizendo, então, que tudo é a mesma coisa?
Por que algumas coisas são diferentes? Por que para um alguma coisa é veneno? Por que para outra coisa é remédio? Porque depende da disposição dos órgãos para perceber. Por que a gente gosta dessa ilusão e tem medo de perder? Porque você está presa a anseio humano, que o sistema lhe diz que você deve estar presa. Você precisa estar presa. Que para você ser feliz, você precisa disso, você precisa daquilo, você precisa daquilo outro. Só que ele nunca lhe dá, né? Aí vem o vazio, a frustração, os anseios vão aumentando cada vez mais. Mas a minha pergunta é a seguinte: você está falando desses pijão, mas tem outras pijão, mas como eu disse ontem, a gaiola é dolada, a gaiola é de ouro, a gaiola é bonita, por isso eles não querem fugir. Se o universo não tem tamanho, se o universo não tem espaço, se o universo não tem foco, cor, desenho, selo, como é que pode haver uma violeta na janela? As colônias espirituais, elas não fazem parte desse universo. Não, diante. Elas estão no mundo imaginário. Elas são obras do sistema humano. Então o reino de Deus... Vocês já repararam que as colônias espirituais nada mais são do que réplicas daqui e que são movidas pelos mesmos anseios daqui, os anseios que os mestres vieram combater? Ou seja, são um mundo humano sem carne. Para quem acredita que existe uma cidade espiritual, o que está num mundo que o que nós chamamos de mundo dos devas, que é o mundo dos elementares, é o mundo onde a coisa material ainda está pegente, é bate e volta. Vai até lá, volta. Sai daqui, vai para lá, volta. Sai daqui, vai para lá, volta. Tem a ver com... Como é que é? Olha, eu acho que o mundo dele, um mundo sem sentido, que todo mundo de roupa branca, estou preocupado com fulano. Pois é, mas você ainda gosta dele, você ainda acha bonito alguém lhe dar flor. Porque aqui é o mundo dos devos igualzinho, só que aqui tem carne, lá não tem. Se você acha lá imbecil, aqui também Ele é. espera mais do outro mundo, por aqui a gente já está acostumado a esperar, eu sempre achei. Não, você não está acostumado, você já acha certo porque lhe dizem que é certo. É. Se você fosse para outro planeta, dentro desse sistema ilusório, ele ia dizer que, como vocês são pobres, só tem 7 cores. Tá, mas esse planeta também seria ilusório. Como é o seu mundo? Não tenho como descrever, porque você não tem como entender. A mente humana não tem elementos para criar para você o que é. Bem melhor que aqui, não é? Olha, deixa eu lhe explicar. A minha filha, esse exemplo é de sempre da minha filha. A minha filha um dia disse assim: aqui o espírito fala com o outro no seu mundo. Eu disse: olha, minha filha, o espírito não tem boca. Se o espírito não tem boca, como é que ele fala? E se ele não tem ouvido, como é que ele ouve? Aí eu disse: é assim, ó, nós manda amor, o outro recebe amor e nos devolve amor. Aí ela disse para eu assim: deve ser sábio, né? Mas isso é a mentalidade do ser humano. Isso é o resultado do aprisionamento ao sistema humano. Mas bem melhor que Porque se você se aprisiona ao sistema humano religioso, a única coisa que você vai alcançar é o mundo dos devas. E dali você vai voltar. E até digamos
E até digamos que vocês conseguissem sair, não vou dizer acima, mas fosse para este universo que eu falei. Sabe o que ia acontecer? Você ia sair correndo de lá. Não tem o que você quer. Sabe, você gosta de música? Lá não tem música. Enquanto você gostar de música, você não pode ir para lá. Não é que não pode ir porque seja proibido ir, mas que você não vai se sentir bem lá e você vai embora de lá. Para eu estar, alcançar essa dimensão. O universo é feito por afinidade, você tem que estar dentro da mesma afinidade. E deveria estar totalmente desmaterializado. Não, Isso. você não pode se desmaterializar porque você é material. O máximo que você pode fazer é não se prender a achar certo ter ao responder como você me diz, eu amo. É a prisão, não é o ter. Eu estive na escola de música e descobri várias coisas maravilhosas, eu achei bonito. Maravilhosa, para o mundo humano. E aliás, não foi você que achou, foi o sistema que disse para você que música é maravilhosa, celestial, divina. Mas como pode ter música num lugar onde não achou? Não há o quê? Som. Som. Então é outro. Olha, cadê? Tá lá. Eu que. Não, lá atrás aqui. Quem gosta de cuidar de filho, não vai poder ir para lá. E quem não gosta? Porque lá também não vai poder ir para lá. Porque quem ainda acha que tem filho, não vai poder ir para lá, porque lá não tem filho. Lá são espíritos irmãos. Não tem pai, mãe, filho. Detalhe, não lembra. Vocês lembram agora há pouco que vocês estavam discutindo sobre a educação do filho? Faquear o filho, fazer o melhor para o filho. Pois é, aí vem o Joaquim e fala este monte de coisa. O Joaquim falou, né? Isso está no livro do Espírito. No livro do Espírito é dito assim, perguntado assim, os espíritos que se vão se preocupam com o sofrimento dos que ficam? Sim, se preocupam, diz o Espírito da Verdade. De acordo com o seu grau de elevação, quanto menos adiantado, mais se preocupam. Sabe quem é a mãe da literatura espírita que volta para cuidar do filhinho, que vocês acham a coisa mais sublime do mundo? O obsessor. Por compromisso? Por apego. obsessor. Porque ela acha que tem que cuidar do filho. É o espírito não evoluído. Viu como o que está no livro é completamente diferente do que vocês vivem? Ou melhor, do que dizem para vocês que é o certo viver? O exemplo da mãe não é o exemplo da mãe que cuida, é o exemplo da Maria que abre mão da mãe, do filho para o mundo. E aí vocês transformam a Maria numa mãe superprotetora. Se ela fosse superprotetora, que isso não teria saído de casa. Não é assim? Olha, a coisa é tão forte que não precisa um espírito desencarnado para dizer para vocês. No livro do Espírito tem um comentário do Kardec a uma pergunta que diz assim: ora, se os espíritos podem, antes da encarnação, pedir uma existência, não seria lógico pedir a existência menos dolorosa?
pode pedir. A hipótese é a pedir. É pequenininha, mas aí vem o Cadeco e dá um comentário de 2 páginas. E ele fala o seguinte: quando fora da carne, o objetivo do espírito é um. Quando na carne, o objetivo do espírito é outro. Isso está lá. Alguém já ouviu o centro espírita falar isso? Não. O que ele faz? De corpo centro espírita cadexita falar isso? O que ele faz? Reforça o objetivo humano como resultado do seu trabalho espiritual. Vocês já viram, já foram a lugares, já viram palestrantes, já viram gente fazendo oração. O orador chega lá na frente: vamos fazer uma oração. Senhor, visitai os asilos, visitai os orfanatos, visitai os hospitais. Que eu não vou não, né? Não, não é isso não. É que eu não vou não, eu tenho Visitai a casa das famílias que estão desagregadas. Vocês já viram alguém dizer: Senhor, visitai a casa do rico, a casa de quem tem saúde, a casa de quem vive em paz dentro da família? Não, esse não precisa. Por quê? Porque esse já conseguiu tudo o que ele quer. Então ele está pedindo a Deus que se subordine às coisas humanas e dê ao ser humano o que é melhor para o homem e esqueça o que é melhor para o espírito. Por favor, alguém aqui acredita em Cristo? Acredita na mensagem do Cristo? Acreditam? Acham que a mensagem do Cristo é certa? Última das bem-aventuranças. Bem-aventurados serão vocês quando forem perseguidos e caluniados em meu nome. Quando, não é se, quando você reza a Deus pedindo para que seu filho seja caluniado e perseguido? Então você não quer que ele seja bem-aventurado. E diz que acredita no ensinamento de Cristo. Deixa acontecer. O rejar não é postar a mão, o rejar é por dentro. Você fica preocupada com a saúde dos seus filhos, você fica preocupado com o futuro. Isso é reza, isso é oração. Mais ou menos que eu preocupo, deixa acontecer. Dá para ficar clara a diferença entre uma coisa e outra? E a importância de você raciocinar, não precisa nem raciocinar livremente, vá ler o livro, o sagrado no qual você acredita, que você vai encontrar elementos para você mudar a sua forma de ver o mundo. Vai assar elementos que vão mostrar para você, desculpe a palavra, não é acusação ninguém, é apenas constatação de como é hipócrita o sistema religioso de vocês, que dizem que estão levando a Deus, estão lhe perdendo na matéria. O tempo todo, né? Eu não volto a dizer o que eu disse no início, eu não estou falando de ritos, eu não estou falando de cerimônias, eu não estou falando de religiões. Você pode seguir a religião que você quiser, você deve seguir a religião que você quiser, mas você deve segui-la não submetida ao sistema religioso, mas você deve seguir submetida ao mestre. O mestre disse que a prioridade é o bem espiritual, não material. Então eu não vou vir aqui para pedir nada que o ser humano queira para ele. Eu vou vir aqui para me entregar a Deus, que é a última coisa que, quando vocês fazem, é a última coisa dentro de qualquer casa espírita, de qualquer casa religiosa. Vocês vão lá
marcar PGs e cerimônias, vocês vão lá pedir quando estão em dificuldades, agradecer quando por acaso foi atendido. Agora, realmente ir lá na devoção, na entrega, ninguém vai. E lá é o lugar de sabe, buscar a Deus. Lá é o lugar de você fazer esse entosamento. Você pode fazer no banheiro, não tem problema. Mas lá também é um lugar para isso. E é a única coisa que você não faz. Por quê? Porque você acredita num sistema religioso que diz que a sua religiosidade está a serviço da sua materialidade. Faz isso que eu te dou aqui. Olha, este ainda é um grande problema. Faz isso que eu te dou aqui. Ainda é um grande problema, porque vocês pedem a Deus, promete e não cumpre, né? Não dá tempo, não vai ter tempo. E eu esqueci. Aí na hora do próximo sufoco, esqueci, eu tenho que pagar aquela promessa. Sai correndo, paga a promessa. Agora você pode fazer, né? É igual o ser humano que quer comprar alguma coisa e está devendo. Ele paga para poder ficar devendo de novo. Mas isso não é uma inferioridade espiritual? Não, isso não é uma inferioridade espiritual. Passa a ser uma inferioridade espiritual quando você se deixa ser inferiorizado pela matéria. Você não tem a menor inferioridade espiritual de ninguém. Deus não cria espíritos inferiores e espíritos superiores. Ele cria todos iguais. Dizem para vocês que o Cristo é o Cristo, né? Não, ele é um espírito igual a você. Tudo que ele tem, você tem. Só que ele usa, você usa tudo que ele tem para Deus. Você usa tudo que você tem para satisfazer os anseios humanos que são protegidos pelos sistemas humanos. Mas por que você falou aquela hora a respeito de Cristo ser filho de Deus? Hã? Aquela hora você falou de Cristo ser filho de Deus. E nós E não. é o filho. Vocês não são por quê? Não usa. Hã? Não usa dessa. São zero só. Não sabem que são. Porque não se portam como. Ah, que não se pode. Se você. O Cristo era humano. O Jesus Cristo era humano. Mas ele se portou de um jeito. Se você se portar do jeito dele, você será o filho de Deus. Agora, o que é se portar o jeito dele? Oferecer outra face, não julgar, cumprimentar o inimigo. Tem tudo aquilo lá. Quando Jesus que é colocado no Evangelho, ninguém vai ao Pai se não for através de mim, essa atitude, Ninguém vai ao Pai se não for no Jesus Cristo. se não seguir aqueles passos, Já para que você realmente possa se desprover dessa coisa material e viver esse mundo espiritual que há dentro da gente. O jeito que ele viveu, você viveu, né? Olha, tem uma coisa muito interessante. Vocês estão esperando a volta do Cristo. Quem? A humanidade. Ah, Por quê? Por que você acha que a humanidade espera a volta do Cristo? O que elas esperam da volta do Cristo? Para ele fazer a vontade, né? do ser humano. Para ensinar alguma coisa? Ele Ele já ensinou, vai lá ler. Se você não vai ler, o problema é seu, mas está lá. Para que você acha que a humanidade espera a volta do Cristo? Acho que só porque é apoteótico. Não. Na verdade, vocês são doidos que o Cristo volte para resolver os problemas da vida de vocês. Para salvar vocês. Eu estou querendo a salvação do. Ele não salvou ninguém naquele tempo.
Sabe, por que até hoje o Jesus Cristo não é considerado o Messias pelos judeus? Porque não fez nada por ele. Porque o Messias da Torá é aquele que vinha para salvar o povo judeu dos seus opressores. E ele nunca atacou um romano, pelo contrário. Foi lá na casa do cônsul, ajudou a filha do cônsul, ajudou a filha ajudou o soldado, o empregado do soldado. E vocês ainda rezam a Deus pedindo para livrar vocês dos seus opressores. E se ele não fez naquela época, você acha que ele vai fazer agora? Vocês querem que Cristo volte à Terra para acabar com os árabes que fazem terrorismo, para acabar com o governo não sei da onde que é ruim. Ele não fez naquela época, vai fazer agora. Por quê? Na verdade, moça, se o Cristo voltasse hoje à Terra, primeiro, não vale pela televisão. Ele tinha que fazer para cada um milagre para provar que era o Cristo. Se não provasse a cada um individualmente, você não acreditava. Ainda sabe que aquele outro que passou a acreditar foi pago para dizer aquilo. Tá certo? Porque ser humano é ser humano. O moço um dia soube que o Buda ia passar na fazenda dele. Aí ele foi lá para ver o Buda. Passou o dia inteiro com o Buda. Quando voltou, o filho perguntou: e aí, pai, é o iluminado? Que iluminado nada. Aquilo é o ser humano. Enquanto eu estava com ele comeu, dormiu, arrotou, fez pum, fez cocô. É um ser humano qualquer. Então, se Cristo se voltasse, seria um ser humano qualquer. Sabe, ele não soltaria gás fininho, sem fazer barulho nem selo. Na verdade, depois que ele provasse que era, você ia tirar uma foto com ele e ir embora e dizer: olha, eu tive com Cristo. E o que ele falou? Isso não interessa. Joaquim, você já esteve na presença dele igual está conversando conosco? Eu não tenho essa condição. O mundo dele ainda não me satisfaz. Boa noite. Compreendam isso. Compreendam, a partir desse ensinamento do Cristo, uma coisa muito interessante. O sistema religioso não só desvirtuou o ensinamento do mestre para se subordinar ao ser humano. Ele criou uma outra coisa interessante, que você dá um nome de misticismo. Ou seja, deu superpoderes a seres imaginários para defender o seu anseio humano. E vocês acreditam nisso? Acreditam que São Pedro vai lhes dar uma casa. Acreditam que Santa Luzia vai consertar sua vista. Santo Antônio vai te dar um marido. Santo Antônio vai te dar um marido. Coitada da Itália, né? Fica lá de cabeça para baixo a vida inteira. Esse misticismo, esse superpoder que é conferido a alguns espíritos ou algumas entidades mitológicas que não passam disso. São Pedro foi a encarnação de um espírito, não foi o espírito. É criado pelo sistema humano para poder subordinar vocês a ele. Olha,
se você se subordinar a esse sistema religioso, eu tenho uma mulher maravilha aqui que vai cuidar de você. Quem aqui já ouviu falar em anjo da guarda? Eu já. Quem é o anjo da guarda? O que ele guarda? O que ele guarda? O que um anjo guardião guarda? O que um mentor espiritual guarda? A evolução espiritual da pessoa. A evolução espiritual do espírito. Espírito encarnado. Do espírito. Não. Espírito. Encarnado Do é um espírito. anjo. Você é a encarnação de um espírito. Você não é o espírito encarnado. Você é a prova. Você é o instrumento da elevação do espírito. Pois é. Se para o espírito evoluir é preciso ser perseguido e caluniado, quem é que procura quem lhe persegue? O anjo da guarda. Ele não guarda o ser humano, ele guarda o espírito. Ele guarda a oportunidade de elevação do espírito. Protege. E você reza para ele proteger você. Ele não está nem aí para você. A única atenção dele é com o espírito, com a eternidade espiritual. Com os anseios, ele está comprometido com o anseio do espírito, não com o anseio humano. E é bem diferente, né? A literatura fala, se você deixar por um espírito, o ser humano que ele vai viver não tem os dois baixos, não tem as duas pernas, é um débil mental, porque ele quer logo todas as provas. Aí chega aqui e não quer ter nenhuma gripe. Não quer ter nenhuma unha encavada. Reza a Deus pedindo que a unha desencabe. O anjo da guarda, ele está ali para proteger o espírito, a missão do espírito, a oportunidade do espírito, não você. E ele não tem superpoderes. Nenhum espírito tem superpoderes. Todo espírito trabalhador, sabe o que ele faz? Senhor, fazei de mim instrumento de vossa vontade. Ele faz o que lhe é mandado fazer. Não o que ele quer, o que ele acha melhor, o que ele acha certo e o que ele vai vencer qualquer coisa para lhe satisfazer. Isso está no livro dos Espíritos. Se alguém tem que morrer porque vai subir numa escada, o espírito quebra a escada? Não! Ele leva a pessoa para uma escada que já está quebrada e faz ele subir. Se alguém tem que morrer por um raio, o espírito, vamos dizer assim, manda o raio em cima da pessoa? Não, leva a pessoa para debaixo de uma árvore que ele já sabe que o raio vai cair. Aí se ele não tiver que morrer e vem uma bala para ele, o espírito faz a pessoa mexer a cabeça e a bala passa do lado. E quando ele morre... Então se a bala acertou, É porque era horas. não tem jeito. Mas o espírito é Foi o salvo, né? espírito que não agiu para salvar. Mas por determinação, o anjo da guarda... Ordem de Deus. Pois é. Deus é o Senhor
do universo. Tudo se movimenta a partir dele. O único, no universo inteiro, os únicos que não se colocam à disposição de Deus, que acham que querem e podem fazer o que vocês acham melhor para vocês. Porque quando uma pessoa morre de uma enfermidade que nós materiais achamos que é gravíssimo, que está tratando, a pessoa morre assim mesmo, o anjo da guarda resgatou aquele espírito? Não, perdeu? Pera. Tem perda, não. Vamos com calma. Jogou no lixo no Vamos com universo? calma. Quem é você? Não, quem é você? Qual é o seu nome? Silvana. O que é a Silvana? O conjunto de queixas. Se hoje, agora, neste momento, você sair da carne, quem será o espírito? Silvana. Tudo aquilo que ela acredita que é. Ou seja, você será um fantasma. Uma Silvana sem carne. Você vai dormir na mesma cama, você vai fazer tudo o que você faz o dia inteiro, normalmente, vai conversar com o seu marido. Ele vai responder para você, porque o que ele responde você cria na sua própria cabeça, você não ouve o que ele fala, você cria o que ele fala para você. Ah, isso que eu estava dúvida, sim. E ninguém pode salvar você disso, A não ser ela mesma. a não ser você mesmo. Como? Se libertando da Silvana que não é você. Qual que é o processo? Se libertando da Silvana que não é você. Se libertando do sistema de queixas que você tem. Se libertando dos sistemas que você vive. Do sistema que vive. Então nós ontem começou dizendo, esquece tudo que é espiritual, falar só que é humano. E nós falamos o tempo inteiro do que é espiritual. Que está impregnando. Porque você tem um conjunto de verdades, um sistema do que é espiritual, que não é. Porque para vocês o espiritual é aquilo que está no livro da literatura espírita. Que ali você são seres humanos sem carne. Mas, Joaquim, eu tenho uma dúvida espiritual essa. Que o senhor acabou de falar agora que essa pessoa morre e ela não tem coisa que morreu, aí o cara como é que vai conversar com o outro? Não vai nem poder perguntar bem. Então, que cria esse aspecto está conversando. Qual a diferença de uma pessoa que demora mais para saber que morreu e a outra pega mais rápido? A diferença entre uma pessoa que demora 100 anos para saber para saber que morreu e outra que pega mais rápido, Isso, é o tempo que se passa para saber. Essa é a diferença. Então, tem não, mas peraí, é de acordo com as crenças que na Terra se aprende? Não, é de acordo com o apego à queixa. A queixa? É. Veja, se o mundo é feito por afinidade, enquanto você acredita naquilo que é humano, você vai viver onde? Com os humanos. A que ponto chega que para com isso? Um demora um tanto... Quando você decide ser humano. Não é quando decide ser, é quando você não se afinar mais com o que é humano. Tá. Achar aquilo sem sentido. Ou seja, abandono das ilusões. Vocês têm palavras muitas para dizer, transcende a humanidade. Palavras são palavras nada mais do que palavras. O importante é você saber que tudo que você acredita agora, você vai levar para a próxima vida. Mas a palavra é a expressão dos seus sentimentos. Não, a palavra é a expressão do sistema. O sistema está dizendo que você deve acreditar. Se aliás seus sentimentos também é o sistema que diz que você tem que sentir, qual foi a diferença? O que sobra disso tudo, né? O que sobra de tudo isso para você, humano? A sua vida. Que você não vive porque está preso ao sistema. Eu tenho que agir assim, eu tenho que reagir assim, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro, eu tenho que... Mas aqui, então quando ele desencarnar, se ele fizer o
o senhor está falando aqui agora... Primeiro vamos lhe deixar uma coisa bem clara, só para lhe dizer que eu não posso lhe responder quando você desencarnar. Não há nada mais individual do que a morte. Cada um morre de um jeito. Então não tem como Não, mas lhe só falar chegar- da sua morte. Não, eu estou chegando no ponto geral. Quando você desencarna também, se você é questionado desde desencarnado o sistema, depois do desencarne, você tem mais condição de chegar à conclusão, por que eu estou fazendo isso? Isso é óbvio. Ah, Se você começa a questionar desde agora, quando chegar lá, você já está com uma Então, parte só do quer- caminho andado. Se você não questionar agora, você vai ter que questionar lá. Então, Sabe tá. por quê? Ah. Você acabou de dizer, leva 100 anos. Você só pode desencarnar quando você se libertar desse sistema de agora. o senhor já está ensinando pra gente, o senhor já está ensinando pra gente um método. Reencarnar, né? O senhor está ensinando pra gente um método que vai ser mais fácil no caso de nada, para não. Não, eu não estou ensinando um método para ser mais fácil de nada. Senão está criando um sistema. Eu não estou ensinando método para ser mais fácil nada. Eu só estou dizendo a você, se você fizer o que todo mundo faz, você vai ter o mesmo destino que todo mundo tem. Se você quer uma coisa, você tem que trabalhar por aquilo. E o trabalho para quem quer viver só no mundo espiritual é libertar da matéria. Por quê? Porque a matéria é o inimigo de Deus. Libertar-se da matéria não é dar um tiro na cabeça. É tirar os anseios humanos, as comanchas da vida, a submissão ao sistema de dentro de você. E o tirar não é não ter. É impossível não ter. É você não acreditar naquilo. Ponto. Não achar que aquilo é o certo, não achar que aquilo é errado, não achar que aquilo é o bonito, não achar que você tem que fazer, não achar que você deve responder, não achar que você fez um ato muito bom, que você está muito certa. Cada momento isso. Cada segundo. Agora que eu vou entender. Agora, isso não é sistema nenhum, isso é um caminho. Se você fizer, pode ser que você siga esse resultado. Se você não fizer, pode ser que você siga outro resultado. Tem uma coisa que eu não entendo. No universo, dificilmente as coisas 2 mais 2 dá caixa. Não há lei que diga isso dá nisso. A lógica humana é contrária à lógica de Deus. Como tudo vem de Deus, ninguém se atreve a dizer qual será o resultado. Só Ele pode dizer o que é a justiça e o que é o amor naquele momento. Joaquim, quando a gente fala da lei de atração, É um sistema. é o sistema. Tudo que é humano é sistemático. Você, Vibração. ele lhe diz, aquela pessoa lhe atrai, aquela pessoa é boa para você, aquela pessoa você deve seguir. E aí você segue. E ele diz mais, se você seguir, deve fazer isso. Se você seguir, vai ganhar isso. E aí você não ganha, continua seguindo, porque ele manda você seguir. Eu ontem falei, tudo, todas as coisas. Não tem nada que não seja. É o sistema que vai lhe jogando, lhe empurrando, e você, como você não distingue você do sistema, você vai sempre sendo levado. Sendo levado não é o sentido de você acompanhar a pessoa, é o sentido de você achar certo, ter que acompanhar. Aí por algum motivo a vida é o sistema, não lhe deixa seguir, ele vai dizer agora sopa, aí você senta num canto e fica solando. Porque o sistema lhe disse que você tinha que seguir, o sistema não lhe deixou seguir e o sistema lhe disse chopa por causa disso. Marionete. Quando eu falava em Deus, causa primária, vocês estavam com tanto medo de ser marionete de Deus. Sou marionete do sistema.
Cara, quem é o sistema? Deus. Deus. Viu como você chama marionete de Deus, viu? O tempo todo. Então, nós somos... Só que quando você toma consciência que você é marionete de Deus, você vê a justiça em ação, o amor em ação. Quando você se torna marionete do sistema, você vê o amor, o desamor, a ofensa, o elogio, a crítica, você vê variadas coisas. E quando vê coisas que o sistema diz que você deve gozar o êxtase do prazer, você vai lá e goza. Quando vê o sistema lhe diz que você tem que sofrer, você vai lá e sofre. E aí vai passando a vida inteira. A vida inteira. Olha, você quer ver como o sistema é muito engraxado? Uma das coisas é você, como se fala, dedicar-se ao filho. Dar o melhor para o filho. E hoje, dentro do sistema que você tem que ser o melhor, tem que ser o melhor dos melhores para o filho. Aí você passa, você começa a trabalhar, arruma 2 empregos, fica até tarde no emprego para poder arrumar dinheiro, para poder botar o filho na melhor escola, para dar curso de inglês, natação, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quando ele quer, você sabe o que você ouve? Você foi um pai ausente. Exatamente. E foi mesmo. Ao tronco e a chibata em forma de Janaína. Mas não era isso que o sistema prometeu para ele? O sistema prometeu para ele que se ele fizesse tudo isso, o filho dele ia amá-lo eternamente. Eu já disse também que o filho pode ser um filho ausente, né? Que você deu tantas asas, tantas coisas que não deveria ser lá, né? Ou deveria. Dá um carinho. Ele que se tornou um filho ausente. Mas voar é bom. Não é? É claro. Filho nunca faz filho. Deu as asas. Mas não pode estar. É. O sistema promete que ele vai estar, faz ele não estar e diz, está vendo? Agora você tem que sofrer, você tem que se sentir humilhado, você tem que achar que você foi abandonado. E você diz tudo isso. Cai na depressão, chove que nem um desgraçado e diz, o culpado é a vida, o culpado é meu filho. Não, o culpado é você. É você que vamos dizer assim, seguiu tudo que o mundo foi lhe dizendo para você viver. Se dá muito carinho, meu pai não larga do meu pé, minha mãe não larga do meu pé, não deixa eu ver minha vida. Aí você sofre se você é ausente. Esquece do Criador. Viu que vida, como é que a vida de vocês Paradoxo. não tem lógica? Então faz aqui. É por isso que o Paulo fala, a lógica humana é contrária à lógica de Deus. Porque Deus não tem lógica, Deus é a lógica. E quando essa lógica de Deus se expõe, vocês querem aplicar uma lógica humana. E por isso a lógica de vocês fica cheia de ilógica. Nada acontece, você faz sempre esperando alguma coisa e essa alguma coisa não acontece. Ele bota a culpa em alguém, né? Ah, cara, tem que ter que. É o sistema, tem que ter sempre alguém Mas culpado. igual o Romo Simples, a culpa é minha, põe quem quiser. Olha, 2 falando ao mesmo tempo. E aí, o Romo Isso. Simpson? Vocês sabem quem é o sistema? Vocês sabem quem é o sistema? Romo Simpson, eu sinto, ele é uma... É a mente. Mas vocês sabem quem é a mente? É o diabo que tá bom. É o diabo, é o tentador. Que é Deus, ele é o diabo. É ele lhe tentando com um anseio humano, uma subordinação ao anseio humano ou a Deus. Isso é certo, eu não sei se é certo ou errado. Quem sabe é Deus. Isso é bom, não sei se é bom. Quem sabe é Deus.
Aí você se liberta da subordinação. Não é? Mas vamos só falar. Se você é filho de Deus, transforme essas pedras em pão. E aí vocês vão tentando transformar as pedras em pão. As coisas ruins da vida em coisa boa. Ao invés de dizer, nem só de pão vive o homem. Onde houver trevas. Se vocês querem conhecer a base do sistema, a base do diabo, a base da formação do espírito, leia as 3 tentações. Está tudo ali. A mente humana, o sistema humano de vida, ele é fundamentado nessas 3 tentações. Dá para resumir as 3 tentações pra gente aqui? Hã? Dá para resumir as 3 tentações? Não, está na Bíblia, pode ir lá. Ah, não sei achar lá. Você vai ouvir minhas palavras e minha palavra não é o que está escrito na Bíblia. Então vai ouvir lá. Ó, um hábito bom para você. Habitue-se a ler a Bíblia, habitue-se a ler o livro dos Espíritos, habitue-se a ler os Suttas de Buda, habitue-se a ler os ensinamentos de Krishna, habitue-se a ler o Colão. É bom, viu? Hã? O Evangelho segundo. O Evangelho segundo é a Bíblia. O que você vai ler o de segunda mão, que é a opinião do Espírito, pessoa que está na Bíblia, você tem a Bíblia na mão? É, pois é. Por que todo mundo lê, ô, Joaquim, por que todo mundo lê um livro de 2000 anos? Deus não conversa hoje em dia, não? Deus conversa através do livro. Você que acha que só tem um livro na frente. Talvez todo mundo consulta sempre a Bíblia. Quer ler, moço? Ler é entender. Ler que há uma interpretação. Então ler não é o livro, é o que você está entendendo. Quem dá? Deus. Se você está apegado aos anseios humanos, você vai entender apegado ao anseio humano. Se você não está, você vai ler vai ver de outra forma. Tem muita gente que diz, Joaquim, a partir do momento que eu comecei a ouvir você e entender algumas coisas, eu fui ler livros que eu já tinha lido e descobri coisas que você fala lá e que eu nunca tinha visto. Então sempre teve lá, na verdade, o que hoje? Uma nova forma de ler. Ficou claro então a questão da religiosidade, do sistema religioso? O risco de se apegar a ele é o risco de continuar preso na materialidade. É por isso que neste mundo dos devas existem espíritos religiosos. Espíritos da falange evangélica, espíritos da falange cadecita, espíritos da falange umbandita. No universo não tem falange. O universo é uma grande família. Somos todos irmãos, vivemos todos juntos. Não temos a menor contrariedade um com o outro. Não temos a menor discordância um do outro. Como, e até para começar a encerrar, como foi perguntado por Kardec, quer dizer, será que um dia a Terra poderá viver da mesma forma que estes outros mundos que são mais evoluídos? A hipótese do Espírito da Verdade é sim. Para isso, trabalhe com essa finalidade. Trabalhar é viver. Viva com essa finalidade, com a finalidade de você viver irmanado numa grande família, sem ter a menor contrariedade com ninguém.
viva para você acabar com a sua capacidade de separar os olhos do trigo, dizer o que é bem, dizer o que é mal, dizer o que é certo, dizer o que é errado. Porque a contrariedade que você vive não está no que o outro faz, está no que você acha certo ser feito. Não é o outro que lhe contraria, é você que contraria o que o outro diz, quando, ao querer lhe impor o que você diz que é certo. O processo de elevação espiritual chama-se reforma íntima, reforma de você, reforma dentro de você. Não tem nada a ver com o que o outro faz. Aliás, foi o que nós deixamos bem claro. O que o outro faz é lhe mostrar aonde você tem que se reformar. Ele é o seu mestre. Mestre não no sentido de lhe ensinar, mas aquele que lhe aponta o lugar para trabalhar. Se vier contrariedade, corra para dentro de você. E veja o que em você criou a insatisfação, o que em você criou a contrariedade. E asa ali, não no outro. Quem tem que resolver a questão é você mesmo. Quem tem que resolver a sua vida é você mesmo. Ninguém pode resolver sua vida por você. É isso que se trata naquele dia, Joaquim. Naquele dia. Não corra Não, porque você trabalha Isso, mais, naquele, você trabalha bem. tem isso aquele dia, naquele dia você não volta para pegar o que é seu. É muitos que morrem voltam para se apegar às coisas Mas materiais. aqui, em questão da coisa mística, então, você, quem tem a coisa Olha, básica, só uma coisa mítica não é só empírico. é tudo que eu falo. Não é tudo que você fala, tudo que você acredita que tem superpoder. Pois é, isso Por exemplo, aqui, ó. Isso que eu ia perguntar para o senhor agora. Aqui, ó. Vamos acender uma vela para o santo. Vela não tem. Santo não tem fábrica de vela, ele não precisa que vocês comprem vela. Deixa eu perguntar para o senhor uma coisa. Vamos fazer jejum, vamos queimar, vamos encher. Santo não precisa disso. Isso aqui não tem superpoderes. Isso aqui é matéria. Mas o movimento da intenção. O movimento da intenção é que acaba lhe matando, porque você acende isso para você ganhar. Sabe qual é o problema de ganhar, moça? Mas quando a intenção não é ganhar, Sabe, não é ganhar, é o quê? Me dá uma intenção que não seja ganhar. Que o outro melhore, que o outro melhore. Não, o seu fortalecimento íntimo mesmo. Se eu for ganhar um fortalecimento íntimo que você não tem, Que o outro vai ficar melhor. que o outro vai ficar melhor, você ganha. Fortalecer intimamente, já Ganhar. é preciso. Na hora que você acendeu uma vela porque acendeu, você não teve intenção. Agora, enquanto você acendeu uma vela por algum motivo, você está querendo ganhar alguma coisa. Deixa eu acabar de completar uma pergunta, se você ver. Faça. Você é muito místico, por exemplo. A gente é místico. Eu sou místico? Não, mas nós. Senhor, vocês não são místicos. O sistema lhe deixaram para ser para poder ganhar. Isso. E a gente pode construir naquele lugar, em todos os lugares que você quer ali, não importa qual Pode, religião, qual poder? mas pensando assim, olha, eu vou. Se der, deu. Se não der, deu. Não, Mas se der, você ainda está indo com uma esperança. Eu vou. Por que você vai? Não sei. Você tá indo? Eu vou. Então é melhor não ir, né? Se você essa. Talvez, quem Se você achar melhor não ir, você ainda tem uma intenção. A intenção de não ir. Para quê? Para ganhar alguma coisa. Posso dar um exemplo meu, sim?
Pode. Eu adoro a cartomante. Aí tá. Aí eu vou na cartomante. A cartomante chega lá e fala comigo assim, olha, tá preso isso aqui, vai em tal lugar. Ela vai aberto. Tá Vai naquele preso. lugar lá. É, tá preso, tem que soltar. Porra, Aí eu falei, vou ou não vou? Vou ou não vou? Se eu tiver vir, eu vou. Se eu não tiver vir, não vou. Mas acaba que vai. Mas não é que acaba que vai. Você ainda não entendeu. Não, isso que eu tô querendo entender. Você começou mostrando toda a sua intencionalidade. Eu adoro cartomante. É, isso, gosto. Então você não vai a cartomante. Você vai para você ganhar o que você quer via cartomante. Saber, curiosidade. pior que a cartomante sai de dentro de você. Não, pior que não sai de dentro dela. Tá dentro de mim. Sai, fica e não sai para lugar nenhum. Tá na gaiola, pode abrir a gaiola e não sai. Na gaiola dela tem uma cartomante. Vai ir lá visitar e voltar. Ela sai de um puleiro, vai no outro puleiro da cartomante e volta pro puleiro dela. E se falar o que quer ouvir, melhor ainda. Isso. Não. Ouça bem como é a coisa. Ai, meu Deus. Ele falou uma coisa interessante ali. Se ela falar o que você quer ouvir. Melhor ainda. Se ela não falar o que você quer ouvir, o que você faz? Vou arrumar outra cartomante, porque aquela é muito faca. Mas não dizem que a gente às vezes é influenciado por obsessores, não sei o que chega lá, a mulher pode. O obsessor é o super poderoso para o negativo. Para o negativo. E Na pode- poxa, eu disse, no universo, tudo acontece como Deus quer. Então ninguém pode obsediar ninguém. Como é que um espírito obsedia o outro? Então Deus permite. Não, fala, ser humano. Olha onde você colocou Deus. Deus dá permissão para as coisas acontecerem. Deus é o centro, não é o lado do universo. Deus não permite, faz. Deus não usa, é. Então ele não permitiu, ele fez. Mais do que fez, ele é a cartomante, ele é o que a cartomante lê, ele é você, ele é o que você entende. Então tinha que acontecer aquilo tudo mesmo, né? Cheio se tinha. Tinha que ser daquele jeito. Eu não sei se tinha, eu posso lhe dizer o seguinte, o que aconteceu, aconteceu. Se tinha que acontecer, eu não sei, mas o que aconteceu, aconteceu. Ai, Jesus, uma conversa. Até que eu fico lembrando daquela bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, né? Ou seja, pobre de espírito é esse que fala assim, né? Se Deus quiser, né? Só Deus que sabe, né? Pronto, é isso. Só Deus que sabe, E né? aí tem na Bíblia uma passagem que diz assim, Deus esconde dos sábios o que mostra para os simples. Sabe aquele que nunca estudou, que nunca fez nada, que está lá no meio da estrada de terra com o cigarrinho no canto da boca, que diz, que tudo bem, se acha que aqui vai chover? Pode ser que soba, mas também pode ser que não soba, né? Só Deus que sabe, né? E se Deus esconde do sábio, quanto mais você sabe, Menos sabe. menos você encontra Deus. Não quer saber mais E nada. o pior é que o moderno espiritualismo virou estudar, ler, saber, conhecer, tem que ver, tem que saber. Estou se afastando. Médium bom é um médium. A busca de Deus virou uma busca cultural. Mais sábio é aquele que mais sabe, mais leu, mais conhece. Esse está mais afastado de Deus, esse é o mais ignorante. Não, mas por outro lado, você mesmo orientou que a gente lesse os livros básicos. O livro básico. Só para ler esses livros básicos, eu vou gastar 50 anos para entender isso. Eu vou gastar minha vida inteira na busca. O problema é que quando você lê o livro básico, você não vai saber. Então, Você vai ter indicações. Na hora que você chega, aquilo deixa de ser uma cultura. Passa a ser só um caminho a caminhar. não é cultura, ok, não é cultura. A sabedoria de hoje é a cultura. Quando você diz assim, o universo não diz, ó, peraí, eu sei o que é o universo.
eu li no livro tal, do autor tal, que explicou que o universo é isso. Aí é cultura. Aí é cultura. Mas, Joaquim, e aquele sítio lá da roça, que quando ele está lendo, vai ter a mesma coisa que aqui está lendo aqui? Não. Porque ele não lê a Bíblia. Então, mas todo Aquele lá da rocha não lê a Bíblia. Ele sabe o que é para fazer. Ele vive. Ele vive a Bíblia. Perfeito, grande palavra. Ele vive a Bíblia. Ele não sabe o que está na Bíblia. E por que a gente também não pode saber? Ele não, porque você está preocupado em saber o que está na Bíblia. Você está preocupado em saber se está certo fazer isso, se está certo fazer aquilo, se está certo fazer aquilo outro, se está certo. Olha a sua preocupação em descobrir o certo das coisas. É porque o sistema chega menos nele também, né? Deus deu a ele a capacidade de saber já. Tem o sistema de lá. Porque lá também tem alguns que chavam. Moço, tem muito isso que come o seu feijão com arroz tranquilo. Tem muito pobre que come a resto de comida e a outra caviar. Então não é por aí. Sem julgar. Filhos, essa sempre foi e sempre será a minha mensagem. Porque foi isso que os mestres ensinaram. Se alguém diz que não é, eu convido vocês a lerem os mestres, para descobrir o que ele diz, ao invés de ficarem entrando por um ouvido, seja o que qualquer um disser, inclusive eu. Não façam das palavras que eu disse aqui leis que vocês têm que seguir. Não é este o meu objetivo. O meu objetivo não é criar um novo sistema para você viver, mas é alertar para vocês uma coisa que eu falei ontem rapidamente. Este sistema está falido. O sistema humano de vida está falido, quer como instrumento de ganhar nesta vida, quer como instrumento de melhoria para a vida eterna. É só isso que eu pretendi nesses dias, mostrar a vocês a falência deste tema, mostrar a vocês que aquilo que ele promete como retorno, ele não cumpre. Só para vocês pararem para repensar a sua postura frente à vida. Volto a dizer, não criem a partir do que eu disse um novo sistema de vida. Se vocês querem buscar novos parâmetros, vá lá. Vá no livro do MET. Mas não faça como os buscadores de cultura que leem a Bíblia de cabo a abo como se fosse um romance. Não é isso. Lê um textinho. Fala, peça, analisa, pensa, tenta entender naquilo ali aquele anseio espiritual, e tenta entender naquilo ali o anseio que a humanidade lhe passou, que o sistema lhe disse como certo. Depois que você compreender, ver os dois lados, não volte a ler a Bíblia. Saia, vá viver aquilo que você aprendeu. Sair não é o sair de casa, é o sair da proposta de ler. Ou seja, vá pôr na prática.
Se ali diz que você não deve julgar, vá viver e esteja o tempo inteiro preocupado em não julgar. Se ali diz que você não deve zular, vai viver o tempo inteiro preocupado em não zular nada. Só depois que você se conscientizar bem, que você vê o ser humano que diz que acredita na Bíblia, julgando e zulando, e você entender que ele não faz isso porque está errado ou porque é mal, mas sim porque ele segue um padrão que obrigou a ele a julgar e a zular naquele momento, você está preparado para ler o outro estilo. Porque uma coisa vocês precisam entender. Depois desses 2 dias de conversa, depois dessas horas todas falando dos sistemas humanos de vida, há uma coisa que vocês precisam entender. Sem um sistema você não vive. Porque quem cria o acontecimento é o próprio sistema. Então você não tem como não ter sistema. Busque apenas ver a ação do sistema. Busque para você algo que não descavige a ideia global, a ideia geral, mas aquela compreensão que você atingiu. Tem uma coisa que você não faz, e que sem ela vocês não vão fazer nada. Fé em você mesmo. Fé sem você se integrar a você mesmo. Você mesmo, não o sistema. Vocês adoram que os outros digam o que você tem para fazer. Por quê? Se não der certo, tem alguém para culpar. A mulher não é nem capaz de comprar roupa sozinha. Tem que ter alguém para dizer se está bonito. Esses precisam são movidos pelo reconhecimento do outro, pelo elogio do outro. Então vocês são dependentes e carentes do próximo. E o Cristo disse que você tem que amar ao próximo como? E vocês não se amam. Amar de verdade. Na hora que você reconhecer a ação do sistema, na hora que você, ao ler, tirar suas próprias conclusões e criar o seu próprio sistema de vida, sem se apegar a ele, você vai começar a viver você. Você vai começar a ser feliz de verdade. Você vai começar a amar você. Esse é o resultado. O ser humano que chove é isso. Sabe, dizer uma coisa. Para a vida, eu vou começar de novo. Eu vou renascer. Esse é o renascimento que o Cristo ensina. O renascer na própria vida. O começar a viver a vida fundamentado em coisas diferentes. Este foi a minha intenção e é a minha intenção desde o primeiro dia. É dizer para vocês, existe uma forma diferente de viver. E essa forma diferente pode ser alcançada.
E vocês têm a capacidade de alcançar. E o resultado deste alcançar é uma vida, uma existência, onde não importa como o mundo está, você está em paz e harmonia consigo mesmo, com este mundo. Isso existe, isso é possível ser feito, se for feito. Vocês não são obrigados a sofrer a vida inteira. É uma questão de escolha. Eu diria o seguinte: agora a bola está com a gente. Claro que nós ainda vamos voltar, nós ainda vamos conversar outras vezes, mas este é o grande resumo do que eu tenho para dizer. Como eu disse ontem, a partir de agora nós vamos começar, e eu já desde o início do ano venho dizendo que este é o ano do combate à hipocrisia. No 2001, não foi, filha? Acho que foi 2001, nós lançamos o terceiro manifesto. Nesse manifesto, nós dizia que até aquela hora, as nossas forças estavam em treinamento. E por isso estavam camufladas. Mas que naquele momento a camuflagem estava sendo retirada. Porque nossos exércitos já sabiam qual era o inimigo a ser combatido. E o inimigo a ser combatido é o ser humano. É o padrão humano de vida. É os sistemas humanos. É os anseios humanos. Porque, como Paulo diz, eles são os inimigos de Deus. Já teve algumas experiências por aí, onde pessoas e espíritos nos viram como monstros. É isso mesmo. Nós somos. Se o ser humano olhar eu como espírito, vai ver um monstro de garras afiadas soltando fogo pelas ventas. Porque o nosso trabalho é o trabalho de enfrentar a humanidade e de atacá-la. Por isso eu sou um monstro com humanidade. E só para encerrar agora, o processo de alteração do sentido do planeta começou em 1916, não é isso? Aparição da Fátima? 1918, a aparição de Nossa Senhora de Fátima. Ali começou o processo de transição do mundo de prova de expiação para o mundo de regeneração. E este processo vai se encerrar no momento em que o terceiro segredo de fato aconteceu. Alguém sabe qual é o terceiro segredo de fato? Fim do mundo.
O fim do mundo não pode acabar. Não, mas nem figurativo. O fim do ser humano. Não o fim de vocês. O fim da humanidade. O fim dos anseios humanos. O fim do sistema humano. Só quem está livre do anseio humano, só quem está liberto do sistema de vida humano, pode deixar no novo mundo. Quem não está, vai continuar no mundo humano. Nenhum problema. Não vai para o inferno, não vai sofrer dores terríveis, não vai para um bal, nada disso. Vai continuar no mundo humano. Porque o universo se faz por... É só isso. Deixa eu completar rapidinho. Esta terceira profecia não foi divulgada porque o Papa tem medo de que é o fim da raça humana, da carne humana. Quando não, é o fim de um modo de pensar, é o fim de um modo de viver, é o fim do modo de julgar, é o fim do modo de desejar. Então, se você muda em você essa forma de pensar, não precisa esperar o fim da raça humana. Você já entrou no novo mundo. O novo mundo não vai acontecer num dia específico. Não vai acontecer porque coisas vão acontecer, porque vai ter uma guerra, porque vai ter uma... Como é o nome da onda gigante lá? Não vai ter isso, não vai ter terremoto, não é isso. Tudo isso é interno. É quando o tsunami encobre e mata o humano. É quando o terremoto destrói a humanidade. É quando a guerra entre você e você mesmo é vestida por você. Hoje se fala muito no fim de 2012, do que vai acontecer. Entrem nessa não. Fiquem tranquilos. Porque o máximo que pode acontecer, se acontecer o que está sendo profetizado, é você morrer. Você vai morrer de qualquer jeito. Então não se preocupe com isso. Aliás, não se preocupem, não se ocupem com nada que diga respeito à morte, porque a morte é inevitável. Vocês não vão conseguir evitá-la. Se preocupe para estar pronto para morrer. Se preocupe em como vocês estarão naquele momento, por dentro. Morrer todos vão, um dia ou outro. Então não ocupe sua vida com a ideia de preservá-la. Aproveite o tempo que você tem, seja um dia, um ano, 10 anos ou 100 anos. Aproveite o tempo que você ainda tem para se preparar para morrer. Você mesmo diz, desta vida não se leva nada. E vocês não se libertam de nada. Cada dia se põe mais coisas para dentro. Para quê? Se vocês não vão levar. Ocupem-se disso. Porque isso pode
lhes ajudar na sua existência eterna. Aquelas coisas que vocês estão apegados hoje, aquelas coisas que vocês estão presos hoje, não valem de nada para mim. Como eu disse aqui, só os espíritos menos elevados se preocupam com os sofrimentos que ficam. Então não se preocupe. Eu não estou falando em causar dor ao outro. Estou falando em não se preocupar com o sofrimento dos outros. Sabe, você sofre com alguém que está lá do outro lado do mundo. Se aconteceu uma guerra lá no Japão, vocês vão sofrer aqui pelos que morreram lá. Deviam dar graças a Deus de não ter morrido. Deviam estar em festa, graças a Deus aconteceu lá, não aqui. Dizendo que eu. Pare com isso. É hipocrisia também, no fundo. Isso é o apego aos padrões do mundo. É hipocrisia também. Então, dentro de tudo, é hipocrisia. É porque não está preocupado no fundo, não. Dentro de tudo que nós falou, levem recheio. Levem com vocês isso. Moer todos vamos. Agora, como é que eu vou moer? Aí que eu tô tudo. Eu vou moer peso a este mundo? Ou eu vou moer preparado para cegar no outro? Se você moer peso deste mundo, você vai ficar aqui, não vai para lugar nenhum. Diga, moça. Diga, doutora. Assim, eu tenho ouvido em duas correntes diferentes. Uma de um grupo de espiritualidade espírita e outro de um grupo de evangélicos. Que dentro acho que dessa mesma percepção que você fala da mudança do planeta, né, de expiação para de regeneração, existe um termo que eles usam que eu não consegui entender e agora que você estava falando, comecei, quase que eu entendi. Eles falam da assunção, né? Os evangélicos acreditam que vai haver a assunção da igreja e algumas correntes espíritas acreditam também que vai haver esse tipo de assunção. Ou seja, é uma mudança de vida, de um mundo de provação, de um padrão de vida para outro padrão de vida. Agora o que eu estou entendendo, que quando eles falam da assunção, é porque precisa ter a morte física para acontecer isso. A partir da morte da humanidade, essa que você falou, é possível você fazer como se fosse uma assunção. Você morre do ponto de vista da... Ressurreição. Entendi. Quando o espírito volta a ocupar a mesma carne. É isso mesmo. Ressurreição. Tem uma quantidade grande de gente que está nessa... O importante é você saber que existe um mundo e você vai para outro. Existe uma forma de viver, você vai para outra forma de viver, se for. Se você se libertar dessa forma. Porque o grande problema não é o que vai acontecer para sair de um e para outro. O problema é que a maioria está esperando um milagre que o leve de um lado ao outro. No credo tem isso. Dentro dos do miticismo, vocês estão esperando, vocês querem que apareçam os super-homens do universo, o Cristo, o Buda, o Krishna, que vem aqui com a sua Maria Márcia e fale, pim, agora você vai me ver diferente. Se começar agora, né? Que deixam dos céus todos os deuses e com a sua boca, o anjo da boca mole diga amém. E aí você passa por um passe mágico a viver de uma forma diferente. São muitos chamados, poucos escolhidos. Isso não existe. Não há, como eu disse, só o misticismo confere superpoderes. Todos trabalham sob a ordem de Deus. E Deus dá a você segundo as suas ordens. Se você não roubar, Deus não pode lhe dar. Então nunca vai acontecer de vir Cristo, Buda, Krishna, anjo da boca mole, os super espíritos para lhe salvar e lhe levar para outro lugar. Você tem que merecer que isso aconteça. Esse
você que é o grande problema que se usa nessas coisas, que poucos lhe dizem, olha, não fica sentado esperando não, que do chão só cai avião e sul. Por isso a primeira coisa que eu falei foi o Filho de Deus. Porque como é Filho de Deus, vocês esperam que Deus faça, que Deus ajude, que Deus salve. Se não é bem por aí. É a gente que se salva. É você que canta, que dá motivos a Deus para ele lhe salvar. O Ferrari que eu presente. Peraí. Ficou claro isso? Peraí. Então, cadê a mocha? Cadê a mocha daqui? Você tem algum diquinho aí com uma música gostosa, assim, ou com uma Ave Maria, Nossa Senhora? Se tiver, se puder pôr aqui, vamos fazer nossa integração. Né? Integração de integrar, é de integrar. Joaquim, eu posso falar um negócio que eu achei lá do Dalai Lama? Pode? É assim, perguntaram ao Dalai Lama o que mais te surpreende na humanidade. Essa é linda. E ele respondeu, os homens, porque perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquece do presente, de tal forma que acaba por não viver nem o presente, nem o futuro. E vivem como se nunca fossem morrer, e morrem como se nunca tivessem vivido. Bonito? Exatamente o que nós conversamos aqui. Quando eu falei da questão do filho, né? Shimata pelo filho. Mas depois eu vi, você foi um pai ausente. Só tem um detalhe, o Dalai Lama, ele é um posto igual o Papa, sabia? Não é o mesmo ser, não. O Dalai Lama é um posto igual o Papa. Várias pessoas assumem o lugar do Dalai Lama. Então você também está enganado. Não é não? Não. Já morreu o Dalai Lama, vem outro? Não. É o mesmo Dalai Lama, porque está foculando a reencarnação do mesmo espírito. Como? E acham? Como que é, pai? E acham. Eles acham a criança com 4 anos, descobre, esse aqui é o Dalai Lama, que viveu... Essa é a nova encarnação do Dalai Lama. É só o Dalai Lama? É só o Dalai Lama? É só um espírito. Ele vai encarnando e escolhe. Não, mas isso... Então ele é o Dalai Lama. Pode não ser o mesmo ser humano, mas é o mesmo espírito. Tá. Chega. Mas se acham assim, pode achar os outros também, não? Que outros? Só tem um. Não, tô falando assim, não outro Dalai Lama, tô falando assim, isso pode ser genérico. Não pode, porque segundo eles, isso é característica do Dalai Lama. Tem uma série de testes que eles fazem com as crianças e eles conseguem ver. É indicado, né? Confirmar. Não é indicado, é sentido. É sentido, né? Ou vamos dizer assim, o mais alto sacerdote sente que aquela criança é o Dalai Lama e começa a fazer, a partir daquele sentir, ela começa a fazer tete, e a partir do que ele começa a fazer tete, ele vai sentindo que aquela criança é a reencarnação do mesmo espírito. Então é o mesmo Dalai Lama. Ficou claro isso? Mas isso, vamos dizer assim, isso é só história de mundo humano. Filhos, então vamos fazer nossa integração. Se vocês puderem, levanta, tira a cadeira, não precisa tirar sapato não. Fazer uma ordem das mãos. Sagajando. Cadê aqui? Tanto faz, você é só mão. Você tem mão e corpo. Na frente. Eu não sou corpo. É. E, você acha que eu sou enquexido? Eu não sou enquexido. Dá a mão pra ela aqui. Eu não sou enquexido, não.
Ela só tem que tecido dela. Desde que ela passou a música na hora que eu Ela põe um Mary B. Entendeu? Mary B. Filhos, conforme eu falei, aqui está tudo muito bom, muito bem, maravilhoso, mas o mundo está ali fora, ó, do outro lado do portão, esperando para atacar vocês, esperando para destruir tudo isso que vocês foram ouvindo e construindo, essa determinação que vocês foram ouvindo e construindo em vocês agora. Então, para que essa determinação possa demorar um pouquinho mais, nós sempre faz no final este momento onde todos de mão dada vão transmitir ao outro, ajudar o outro, reforçar no outro essa determinação. Por isso, neste momento, tentem não pensar em nada, tentem não pedir nada, apenas ouçam a música, sejam a música. Conforme ela for subindo, descendo, vocês vão subindo e descendo com elas aos poucos e vai só sentindo a música, fazendo parte da música, sendo a música. Tá certo? Que a paz do Deus esteja com vocês, que nosso Senhor Jesus Cristo possa ajudá-los e que Maria, a Senhora da Regeneração, mãe, envie seus soldados para lhes ajudar no trabalho da libertação da humanidade. Que a paz de Deus esteja com vocês. Agora pode. Da deixa a espiritualidade dessa casa, a licença falando para aqui e para aqui.